Não só pela casa, como também o nosso companheiro Sérgio Lino, faz aniversário, né, no dia de hoje. Deus o abençoe, igreja, saúde e paz. Obrigado. Queremos envolver também, naturalmente, como todo o Brasil e todo mundo tem envolvido, né, os nossos companheiros recentes encarnados, né, da delegação do Chapecoense. Assim como quero envolver aqui, o WhatsApp tem essa questão, né? Eu recebi a notícia do desencarne de um marido de uma prima, embora já idoso, mas daqui, após a notícia, já é bom que a gente envie vibrações já envolvendo toda a família lá na nossa querida Cachoeira Paulista, né? E envolver também o nosso país nesse momento de transição. O planeta passa e também o nosso país, e que nós cada vez mais possamos dar da nossa parte, contribuindo com vibrações fraternais, com os nossos pensamentos mais positivos e com os nossos sentimentos em equilíbrio, né? E que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Agradecendo o Janderson, que é um filho também para mim, trabalha comigo, é meu amigo, e que veio hoje como médico de transporte, dirigindo o carro, né? Para que eu pudesse chegar aqui em paz, que ele estivesse aqui junto com os companheiros. Então, agradecendo a oportunidade de rever tantos corações amigos que aqui estão, São José dos Campos, nossa querida Vânia também, comigo, amigo de adolescência, e diz o Eduardo Guimarães, né, que é um expositor, amigo nosso também, desde a adolescência, que a gente vai chegando nessa idade, depois de 50, avançando 60, vai ficando muito emotivo, né? Vai vendo aqueles companheiros, muita coisa vem na cabeça, as recordações, eu não tenho como esquecer, né, Tony, em 1983, como ele é de Sorocaba, ao término, a gente escutando Canção da América, né? E os jovens todos lá se abraçando, e foi um momento muito marcante também nas nossas vidas. Obrigado pela sua amizade. Jesus ali estava conversando, ensinando e exemplificando o amor àqueles que o buscavam. Quando de repente Jairo, o chefe da sinagoga, procurou-o desesperado. Dizia Jairo: minha filha em casa está quase morta. E diante daquilo que dizem, Senhor Jesus, o Senhor é capaz de curá-la, de salvá-la. E eu gostaria então aqui de suplicar a sua presença em minha casa. Assim que Jairo suplicou ajuda a Jesus, um serviçal de sua casa chegou, correndo, e disse a Jairo: agora é tarde, sua filha é morta, não há mais o que fazer. Ele, naturalmente, como qualquer pai e qualquer mãe, ou familiar ou amigo, começou a chorar. Mas Jesus disse a ele: eu vou em tua casa. Mas, Senhor, acabo de receber a notícia, minha filha é morta, não há mais o que fazer. Mas Jesus o acompanhou. E lá chegando em casa de Jairo, a moça sobre a cama, Jesus simplesmente lhe disse: jovem, levanta e anda. E ela imediatamente levantou-se e andou. Dias depois, Jesus passava por Naim e também fazia-se acompanhar de um grupo de pessoas que continuadamente fazia essa peregrinação ao lado dele. Quando de repente ele avista um pequeno féretro, um pequeno enterro, e uma mulher chorando ao lado do caixão. Aproxima-se e toma conhecimento de que era também um jovem, filho daquela mulher, o filho da viúva de Naim. Jesus compadeceu-se dela, tocou o esquife e disse: mancebo,
levanta e fala. E ele levantou-se do caixão e falou. Allan Kardec fez constar no livro A Gênese, no capítulo dos milagres, das curas, das predições de Jesus, esses dois momentos em que Jesus esteve com a jovem filha de Jairo, chefe da sinagoga, e com o jovem filho da viúva de Naim. E ali Kardec explica de que efetivamente tanto um quanto o outro não estavam mortos, mas estavam num estado cataléptico, com sinais aparentes de morte, mas não havia se quebrado a ligação do perispírito junto ao corpo. Jesus conseguiu ver isso com a sua visão espiritual, e o que ele fez foi, ao seu toque e com a sua voz, chamá-los de volta, como que a despertá-los de um sono, de um adormecimento. O psicólogo russo Gurdjieff considera que há dois níveis de consciência no estágio da mente humana: o de adormecimento e o de despertamento, ou estado desperto. Para tanto, para que possamos compreender essa questão psicológica ou psíquica, não vamos nos aprofundar no campo psicopsicológico referenciado pela cátedra humana. Vamos nos basear no sentido espiritual, espírita, no sentido de que tanto a questão da catalepsia, em que dava sinais de morte para a filha de Jairo e para o filho da viúva de Naim, numa comparação, numa analogia, mesmo nós, estando vivos, poderemos, no campo da alma, do despertamento psicológico ou psíquico, frente ao conhecimento das coisas, sermos considerados mortos. O que dizem então alguns, que por aí há almas mortas em corpos vivos. Talvez seja daí que nós encontraremos a referência em Efésios 5,14: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Efésios 5,14: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Em algumas traduções, Cristo te esclarecerá. A doutrina espírita tem nos feito despertar as consciências, no sentido de que, em a conhecendo, conhecemos a verdade imortalista e reencarnacionista. Este conhecimento, introduzido na nossa capacidade intelectiva, através da lógica, do raciocínio, do uso da inteligência, nos faz então identificar este conhecimento num campo intelectual e nos deixa ciente daquilo que agora nós entendemos ou sabemos. Mas isso não é o bastante. Isso não quer dizer que nós estejamos despertos simplesmente porque tomamos conhecimento. A estrutura humana, psicológica, psíquica, de natureza espiritual, faz necessário que, em conhecendo as coisas, nós nos envolvamos com elas. E nesse sentido entra o caráter emocional ou o caráter sentimental. Quando conhecemos as coisas,
através do raciocínio, da lógica, da razão. Este conhecimento nos leva à percepção, à assimilação daquelas ideias, e em nos envolvendo, nós nos assenhoreamos destes conhecimentos no sentido emocional, ou seja, absorvemos a ideia na intimidade do coração. Trazemos o conhecimento intelectivo para um campo moral, da percepção moral, do uso do senso crítico intelectual e agora no uso do senso moral, na absorção do conceito pela sentimentalidade. Eis aí, portanto, um segundo ponto do despertamento. Somos despertos ou acordamos num certo ponto pelo conhecimento das coisas. Este segundo ponto nos leva a despertar para a natureza emocional ou sentimental daquele conhecimento, e nós agora então aprendemos a ideia neste campo emocional, mas ainda não é o bastante. Para o devido despertamento e para que realmente sejamos considerados criaturas que acordaram para a vida, que despertaram para aquela realidade espiritual, falta o passo de vivenciar, promover, operar, relacionar em nós as atitudes necessárias para que os nossos comportamentos sejam novos ou renovados diante da fé que agora se introduziu no nosso campo psíquico, intelectivo, e desta fé que agora se robustece na compreensão moral, na aceitação dos ensinamentos do Cristo. Comparados então com a filha de Jairo e com o filho da viúva de Naim, poderemos em algumas situações ou circunstâncias da nossa vida sermos considerados como criaturas que estão neste estado sonolento, letárgico ou catalético. Os conhecimentos estão no nível psíquico, intelectivo, até nos emocionamos algumas vezes diante daquilo que agora conhecemos, que ouvimos ou que lemos, mas a devida transformação que nos capacita a agirmos e reagirmos conforme o que sabemos e o que sentimos é o que nos falta e que às vezes nos deixa em estado de dormência. A gente sabe, conhece, mas não faz, não acordou, não despertou para essa realidade, no sentido de que os conceitos espíritas, considerando aqui a crença em Deus, a imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, representem para nós a fé que professamos, mas que nos dê um grau de importância, tanto quanto nós devemos dar o grau de importância a esses conceitos, para que nós possamos entender o que a doutrina espírita realmente quer nos dizer. Por isso que nós colocamos a temática como proposta libertadora da doutrina espírita. Porque poderemos correr o risco de aceitarmos os ensinos, as lições espíritas, nos emocionamos nos livros, particularmente nos romances. Quase sempre as pessoas não se emocionam muito com a Gênese. Talvez seja o inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, que muitos ainda usam como quase que um horóscopo. Abre o Evangelho, deixa eu ver o que Deus quer falar para mim hoje. E quando leem a lição, dizem, caiu em cima, e vai cair sempre. Que são 28 capítulos de lições do Cristo à luz da doutrina espírita.
mas que nos convidam, nos chamam a uma vida nova, à transformação moral, à reformulação dos nossos conceitos vivenciais no sentido da convivência humana, conosco mesmo, com o outro, com a vida, com o mundo e, naturalmente, acima de tudo, a nossa relação com Deus. Então a doutrina tem essa proposta libertadora, porque ela quer nos ver despertos para a nossa verdadeira realidade espiritual, compreendendo a nossa finalidade existencial e nos fazendo viver e conviver no mundo de forma a nos libertarmos dos antigos condicionamentos, das antigas manias, das antigas práticas, até mesmo as práticas religiosas, para que nos importemos muito mais com a conduta religiosa, que é a ação da religião em nós, nos fazendo conduzir lá fora de acordo com aquilo que aprendemos aqui dentro. Esta frase não é minha, é do nosso querido Eurido Amorim, tribuno espírita baiano, já desencarnado há alguns anos, e que numa de suas palestras em Macaé, durante a Semana Espírita, disse assim: viver é uma arte, é a arte de viver e conviver lá fora, de acordo com os valores que nós aprendemos aqui dentro. Olha a profundidade do conceito. Viver é uma arte, é a arte de viver e conviver lá fora, de acordo com os valores que nós aprendemos aqui dentro. Então, a proposta libertadora da doutrina espírita vem nesse sentido, porque mesmo conhecendo os conceitos do campo intelectivo, mesmo nos emocionando com essas ideias, ainda assim corremos o risco de estarmos em estado dormente, em estado letárgico ou cataléptico. Deixamos que a vida passe, deixamos que as coisas aconteçam, e corremos o risco de responder, assim como todo aquele que lá fora vive, que talvez não tenha o conhecimento das coisas como a gente tem, de responder à vida assim: isso não é para mim é impossível, estou sem tempo agora, deixa mais para frente, deixa para amanhã, vamos ver como é que fica. Para a próxima encarnação. Para a próxima já tem espírita deixando para as próximas 10. Que acha que na próxima ainda não vai dar jeito. E resposta que recebi um tempo desse, encontrando uma senhora espírita amiga que eu não via há tempos, quando perguntei: e aí, como vai? Porque essa é a deixa. Dependendo de como o outro esteja, quando você pergunta como vai, senta que lá vem história. E quando eu perguntei, e ela aquele dia não estava, acho que muito para contar a história, mas foi assim, fatal naquilo que disse, que me assustou, porque eu sabia que era uma pessoa espírita, tem um conhecimento espírita, se emociona, viu ela chorando em palestra. E quando eu perguntei: aí como vai? Reencarnação perdida. Já estou esperando a próxima. Nossa, Deus do céu. Mesmo não tendo terminado essa atual reencarnação, já estava se projetando para uma próxima, porque segundo ela, nessa ela não tinha dado conta. Então eu não mexi só com as mulheres para dizer que eu encontrei só essa senhora, encontrei no outro dia um outro homem. E perguntei: olá, como vai? Eu adoro perguntar como vai. Como vai? E ele disse: da vida só espero a morte. Nossa, Deus do céu. Essas duas expressões me marcaram por serem pessoas que reconhecidamente por mim sabem das coisas do Espírito, mas a resposta que deram me faz aqui considerar que, mesmo conhecendo no campo intelectivo e possivelmente se emocionando com as ideias espíritas, ainda se encontram em estado letárgico. As circunstâncias da vida estão se sobrepondo ou matando as expectativas de transformação, de mudança. O conceito de imortalidade, que foi o tema daquela Comelesp de 1983, que citei há pouco,
Era um tema com uma pergunta para os jovens da época. Nós. Paulinha da brincadeira, hoje eu não tenho mais. Será? Essa era a pergunta, eu estava lá na faixa, isso foi uma faixa. Será que nos importamos realmente com a nossa condição de espíritos imortais? Essa foi a pergunta dos jovens em 1983 na Comelés Sorocaba. Será que nos importamos realmente com a nossa condição de seres imortais? Porque no base zero a morte não existe, a vida continua, Deus é maravilhoso, fomos criados por Deus, jamais deixaremos de existir, somos imortais. Eu perguntaria, e daí? Se esta condição de imortalidade não está fazendo com que as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras sejam direcionadas para esta convicção. Vamos nos reportar ao Evangelho segundo o Espiritismo, introdução que muita gente não lê, porque já começa lá para frente, abrindo no horóscopo, em que Kardec, na introdução, coloca lá, notícias históricas, Sócrates e Platão, precursores das ideias cristãs e do Espiritismo. Quem estuda o Evangelho está se lembrando dessa parte que eu estou falando. E lá tem um preceito socrático. Dentre os outros preceitos, há um deles que diz assim, que responderia aos nossos jovens da época, lá na Comelés. Disse Sócrates, está no Evangelho, se a alma é imortal, não é lógico viver-se com vistas à eternidade? Sócrates respondeu, mas perguntou, porque era a consideração filosófica no sentido de se fazer pensar. Se a alma é imortal, não é lógico viver-se com vistas à eternidade? E eu posso aqui dizer, porque sou espírita de berço, como se costuma dizer, avós paternos e maternos espíritas, que quando garoto eu ouvia certas palestras, e algumas das palestras e conferências ainda eram muitas delas, diria que Herculano Pires, igrejeiras, ou igrejificadas. Nós, seres imperfeitos, era a mesma coisa, nós, pecadores. Era praticamente, a conotação vinha nesse sentido. E durante um bom tempo, o próprio meio espírita procurou dar a ideia de que o céu dos espíritas era o nosso lar. E de que o inferno dos espíritos era um umbral. Havia um medo de retornar para o plano espiritual e passar por um umbral. E todo mundo sonhava em adentrar nosso lar, encontrar com Clarencio. E lá para o Ministério da Regeneração, o campo da música. E muita gente, então, que a gente encontrava naquela época, quando a gente tiver nosso lar, quando a gente se encarnar, somos muito imperfeitos ainda. Era quase que um credo decorado das nossas imperfeições, que são muitas. São as nossas deformidades ainda, são as nossas vacilações. Mas muita gente se preocupava muito mais com o lado de lá, quando retornasse para lá, deixando de verificar aquilo que era importante fazer aqui, que é o nosso projeto reencarnatório e um projeto de Deus, individual e coletivo, para as nossas vidas e para a vida da humanidade terrena, no sentido da evolução do planeta. Fomos salvos no conceito, ou seja, quando as pessoas não entenderam Sócrates, no sentido de que somos imortais e deveríamos sim nos preocupar com a eternidade, e que muita gente se preocupou mais com o lado de lá, ouvir os espíritos, ficar nas reuniões para ouvir espíritos sem fazer o que tinha que fazer efetivamente, fomos salvos por Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, o grande educador. Emmanuel, segundo Divaldo e alguns, já está reencarnado aí, né? Disse Emmanuel, é muito bom que vislumbremos as estrelas. O que ele quis dizer com isso? É muito bom que a gente volte os olhos, né, para a eternidade, olhe para o lado de lá. Mas olha o complemento da frase. É muito bom que vislumbremos as estrelas, mas não podemos descuidar dos sinais de trânsito. Olha só a grandiosidade do conceito. A proposta libertadora da luz espírita faz que nós conheçamos a pré-existência do espírito, a sua realidade existencial, a sua sobrevivência após morte, mas uma vez reencarnados,
possamos dar o devido valor ao projeto reencarnatório, onde nós estamos. E aí o Kinder de Oliveira, numa crônica sua, disse o seguinte, intitulando-a: esta é a nossa melhor reencarnação. Quando eu fui ler a crônica e concordei com ele, até porque é a minha melhor reencarnação, porque eu não lembro das anteriores, não sei as que vou ter. Então eu preciso focar nesse instante, neste projeto reencarnatório atual. Em que José Raul Teixeira, numa de suas palestras atrás, ele é muito jovem, a gente mais ainda. E depois muita gente passou a repetir o que ele dizia. Dizia assim, muita gente disse que não pediu para nascer. Ele dizia, pediu, implorou, ajoelhou, se arrastou. Me manda agora, que agora vai. Agora eu vou dar conta. Agora eu entendi. Agora eu sei. Agora eu vou me libertar de uma série de coisas. Me manda lá para baixo. Não sei se é para baixo, se é para cima, mas a gente vê. A gente está aqui. E segundo os espíritos, a fila por lá de lá é bem grandinha. O filme Nosso Lar deu, além do livro, né, nos deu um sentido aí para o valor da reencarnação, de se aguardar aquele momento e retornar para cá. E a gente descobriu o que tem que fazer, o que precisa fazer para se melhorar na intimidade e para cumprir o seu papel. Por isso que utilizamos da filha de Jairo e do filho da filha de Naim, porque para ela Jesus disse, levanta e anda, e para ele Jesus disse, levanta e fala. Dois verbos aí, além do levantar, então seriam três verbos, né? Levantar, andar e falar. Vamos estudá-los aqui até a meia-noite. A gente dá conta. Rapaz, quase já saiu ali, pode ficar. Levantar. Desperta, ó tu que dormes. Levanta dentre os mortos. Sai do marasmo. Sai de fazer o que todo mundo faz. Faça a diferença. Não vai de roldão. Não se deixe levar pela correnteza. Levanta. Ergue teus olhos. Olha para a eternidade, mas compreende os sinais de trânsito. Compreende os sinais que a vida dá. E esses sinais a vida nos dá, mas na verdade são apontados e direcionados por nós mesmos. Porque quando Deus nos criou, Ele incutiu em nós todas as potencialidades. Então de vez em quando, não só no final da palestra, como socialmente, às vezes eu encontro, vocês devem encontrar também. As pessoas sabem que a gente é espírito de bastante tempo, às vezes parar. Eu sonhei essa noite, moço, que alguém ia me mandar uma mensagem, alguém ia me contar uma verdade. Como eu encontrei com o senhor, eu acho que o senhor que está com a minha verdade. Eu falei, você disse que sonhou que ia encontrar com alguém. Quem te garante que sou eu? Não, o senhor é espírita, né? Bem ligadinho com o pessoal. Qual é a verdade que o senhor pode me contar? Eu falei, a verdade que eu posso te contar é que a tua verdade está dentro de você. Ah, mas isso não vale, filho, vale. Porque isso é a verdade. As tuas verdades estão com você. Deus te brindou com isso. Durante muito tempo as pessoas foram atrás de pitons, pitonisas, cartomantes, quiromantes, sensitivos, médiums, para obter respostas. As coisas superficiais ou banais, ou do dia a dia, corriqueiras. Vou casar, não vou casar, quantos filhos vou ter. Questões muito corriqueiras do dia a dia. Mas a grandiosidade da doutrina espírita nos fez entender que o centro espírita, que não cura e não salva ninguém, dá uma oportunidade de referenciamento para as pessoas se posicionarem diante das próprias vidas e diante da sua sociedade como criaturas melhores, criaturas transformadas, não ainda perfeitas, mas transformadas, e com isso obtendo
melhor para si e ao mesmo tempo contribuindo com o melhor para os outros. Como levantar então? Então verbo lá, levanta, disse Jesus para a filha de Jairo e para o mancebo, filho da viúva, levanta, ergue teus olhos. Muitos de nós nos sentimos caídos. A gente se sente caído, por isso que vai tocar. Como que você está? Como vai? Estou indo. Estou levando. Do jeito que Deus dá. Um dia eu encontro a minha felicidade. Deus é Pai. No fim tudo dá certo. Só por Deus. Só Jesus na causa. Ninguém merece. A vida é isso mesmo. A gente veio para sofrer. O que foi? Vocês reconheceram essas frases? Não estou dando conta. Entreguei para Deus. E assim vai. E essas frases estão numa natureza de oralidade. Mas, gente, palavra, pensamento tem força, é energia. E se nós hoje não sabemos seres imortais e seres reencarnantes, esta frase oralizada, verbalizada, está distoante daquilo que a gente conhece e sente. E não está nos dando então a chance de nos levantar a cada dia, a cada manhã, de forma diferente. Naturalmente, problemas todos temos. As situações complicadas aparecem. Quem já em algum dia não teve vontade de levantar, queria ficar no meu quarto, está deitado por aqui, queria ver ninguém hoje. Eu sempre miro em Jesus, sabe, gente? Meu avô me fez estudar o Evangelho, não só segundo o Espiritismo, mas buscar referência até no Novo Testamento. Meu avô não era evangélico, era espírito, mas era estudioso do Novo Testamento e depois referendado na doutrina espírita. Então ele me ensinou a buscar, né, os conceitos, as palavras, as expressões. Eu nunca vi, pelo menos eu não li até hoje, se alguém viu, me conte, que eu devo ter pulado essa parte, Jesus dizendo: não estou podendo. Dá um tempo para mim. Estou com a avó trepada nas costas hoje. Ih, estou azedo. Eu nunca vi Jesus dizer isso. Cada um que chegou diante de Jesus, ele convidou a vida nova a que se levantasse, a acreditasse. Tenha fé. Brilhe a vossa luz. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Brilhe a vossa luz. Dê sabor à tua vida. Então levantar. Jesus disse para ela: levanta e anda. Não basta levantar. Numa palestra que fiz no sentido motivacional dentro de uma empresa, quando eu perguntei lá àqueles colaboradores qual o primeiro pensamento que eles haviam tido aquele dia pela manhã, vários contaram lá os seus pensamentos. Um deles, além de se levantar da cadeira, deu um pulinho para frente da cadeira e disse: estou vivo. Foi o que eu pensei. Hoje estou vivo. E eu, para mexer um pouco com ele, falei: e daí? Mas foi interessante que ele levantou-se da cadeira e deu um pulinho, ou seja, levantou e andou. Parece que a gente está andando, mas muitos de nós andamos de um lado para outro, mas sem uma significação daquilo que estamos buscando. É um movimento sem uma definição da proposta, daquilo que queremos buscar. O que eu quero para mim, todos os dias quando me levanto da cama? Dar cumprimento da rotina prática e diária de coisas que todo mundo cumpre? Fazer o que todo mundo faz, que é tomar um café da manhã, cumprir determinados serviços domésticos, profissionais, sociais, de vizinhança, que é muita coisa, é claro, que a gente faz. Mas não é só isso. Imagina a gente estar naquela fila reencarnatória, que segundo os espíritos, depois que desencarna, demora para voltar, e o que a gente prometeu ao estar aqui, fazer o quê? Não, eu vou lá para baixo, vou limpar o jardim, vou lavar meu carro, vou ao supermercado, vou na farmácia, vou pagar umas contas, eu sei que vai ter muito imposto para pagar, mas eu vou ser fiel. Não foi isso, naturalmente. A natureza das nossas possíveis promessas,
a natureza das nossas aspirações, a natureza das nossas expectativas, dos nossos impulsos de renovação foram no sentido da nossa melhora. E buscando um meio que nos possibilitasse conhecer o que nós precisamos conhecer, nos emocionar e sentir diante daquilo que viria abalar as nossas estruturas íntimas e que nos capacitasse então a ser criaturas diferentes, para que a gente se levantasse e andasse por aí, não ao léu, mas se levantasse e andasse por aí com a proposta definida da existência, sabendo o que quer até chegar no momento do túmulo. Porque mesmo como seres imortais e seres reencarnantes, a questão é que tudo no sentido da atual reencarnação tem o início e tem o fim. A gente nasce, reencarna e desencarna. Ah, mas vai continuar depois. Mas este momento é importante. As empresas públicas e privadas chamariam isso de avaliação de desempenho. A nossa atual reencarnação é uma possibilidade de avaliação de desempenho, das nossas aptidões, das nossas crenças, daquilo que nós estamos buscando aprender, daquilo que a gente veio fazer, senão vai passar. A gente vai levantar e andar por aí, como muita gente anda. Uns vão parando, ficam parados olhando a vitrine. Também não está errado, está chegando o Natal. Estou usando uma comparação, no sentido de ficar só fazendo isso. Olha a vitrine, espera o tempo passar, para uma praia, que sombra deliciosa. Para nessa praia. Vou ficar olhando esse rio passar. Isso faz parte do cenário humano, de buscarmos um momento de deleite, um momento de prazer, um momento que temos direito de olhar alguma coisa que a gente queira comprar. Mas a reencarnação nossa atual, e as outras também, mas a gente está vivendo essa, não é só isso. E o tempo pode passar sem que a gente se dê conta de ter se efetivamente levantado e andado naquilo e na direção do que a gente deveria fazer. E aí é como se estivéssemos adormecidos e não ainda despertos. Vivemos, levantamos, andamos, cumprimos uma rotina prática e diária de coisas. Algumas pessoas na mesmice, fazendo tudo toda vez, tudo jeito, do mesmo jeito, que eu não mudo. As conversas são as mesmas. Para diante de uma fila de ônibus aí. Se tiver para chover, você chega a pessoa, acho que vai chover, né? Você pode esperar que a frase vem. Se você realmente também tem a mesma, eu também acho que vai. Ou se estiver ventando, simplesmente você pensa, está ventando hoje, né? Está ventando. Não está ventando agora igual na sua cortina. São fenômenos conhecidos por nós, da estrutura humana, da natureza, mas a gente ainda se identifica com elas. Queridos, eu estava um dia desse, por volta de 19 horas, fazendo uma palestra no domingo, numa cidade aqui, Vale Paraibana, que tem um curso aos domingos espírita, curso espírita, quando de repente, por volta de 19 horas, começou realmente um sinal de chuva, já estava chovendo lá fora, o salão repleto, 200 pessoas, e a chuva começou, não torrencial, mas começou uma chuva. Mas foi batata, como se costuma dizer. Durante 5 minutos eu perdi a atenção da plateia, porque todo mundo falava, está chovendo, começou a chover, olha a chuva aí. Quase todo mundo. O que me obrigou a dizer, queridos, nós já conhecemos esse fenômeno da natureza chuva. Vamos voltar para a palestra, o pessoal até riu, mas é verdade. O que fundamenta a resposta de Joana de Anjos através de Edivaldo Pereira Franco na atualidade, quando ela diz na sua linha psicológica transpessoal, o que atrapalha a criatura humana hoje na Terra são as distrações. Distrações. A gente sabe, conhece, já se apoderou de um certo sentimento desses conceitos, sabemos o valor que eles têm para que nos ajude a modificação, a nos libertarmos de uma série de posicionamentos, condutas tipificadas como homens, mulheres, velhos do passado, mas isso ainda não é o bastante, não está sendo o bastante para a gente se modificar, e a gente se distrai com a chuva, com o vento, com o sol quente, com
calor, com frio, com problema, com alguma coisa que passa, com alguém que cai, e tudo nos dá essa distração. Distraímos com a dor, distraímos com o riso, distraímos com a alegria, distraímos com a tristeza, distraímos com a doença, e por aí vai. Levanta e anda numa direção que há de levar a criatura humana, a cada um de nós, aos horizontes de felicidade que a gente aspira. Um dia num fórum onde eu fui, numa cidade onde eu fui fazer um acúmulo de função, sou do Judiciário de Cachoeira, fui fazer na outra cidade, chega lá, tinha um rapaz varrendo, ele já me conhecia, eu já o conhecia, mas aquele dia eu não sei porquê, eu cheguei e falei, seu João, lá na frente tem coisa boa. Eu ainda olhei ele fez um movimento, eu ainda olhei para a mão dele assim. Ele mostrou o final do corredor. Lá na frente tem coisa boa. Eu entendi que ele quis me dar uma mensagem para dizer assim, lá na frente, em algum momento, mais tarde, tem coisa boa. Mas eu quis fazer ele pensar. Eu falei, olha, vamos pensar, Ju, para a tua vassoura aí. Eu sei mesmo. Vai ter coisa boa lá na frente? Dependendo do que eu fizer agora. Dependendo do que eu estiver semeando. Do caminho que eu estou abrindo, por onde eu estou andando. Essa questão de que lá na frente tem coisa boa, porque Deus é Pai, calma lá. Nós somos responsáveis pelas nossas vidas. Construtores dos nossos destinos. Vítimas e herdeiros de nós mesmos. E essa é a base da doutrina espírita, no sentido de nos libertar desta ideia de que no fim tudo dá certo. Olha o uso do livre-arbítrio responsabilizado. Olha o entendimento da lei de causa e efeito ou da lei de ação e reação. Olha a responsabilidade individual de cada um de nós e coletiva de um grupo perante a história da humanidade, perante a sociedade em que a gente participa. Então há uma finalidade para a nossa existência. Seria muito pouco Deus nos mandar para cá, para a terra, para a gente cumprir só as nossas obrigações, levantar e andar de um lado para o outro. Então a gente pode participar de festa, pode ter amigos, pode divertir, pode ter férias. A gente pode fazer uma série de coisas que a vida nos permite. O que vai graduar a nossa culpabilidade diante de más escolhas ou infelizes opções é aquilo que conhecemos ou não conhecemos. É o estado de ignorância ou de conhecimento das coisas. É o estado de maturidade ou de imaturidade do ser. Por isso, então, que Joana de Anjos diz que a maturidade psicológica do ser é o que vai referenciar em nós o projeto de mudança. Ah, agora eu sei, acordei, é assim, então é assim que eu quero caminhar. Tomei minha decisão. Esse é um processo difícil até, porque nós somos muito vacilantes. A gente é muito cíclico. Vai chegando o final de ano agora, como nós estamos hoje no 1º de dezembro, vai aproximando a virada, a gente fala, ano que vem, já prometi para mim, vou fazer tudo quanto é curso, no centro, vou fazer uns cursos novos por aí, quero aprender umas coisas novas, vou emagrecer, vou tentar ser melhor, não quero me ofender, não quero isso, vou ser uma pessoa repaginada, uma pessoa nova. Olha, eu não sei se dura o mês de janeiro essa decisão. Ou se pós-carnaval a gente até enlouquece e esquece. A questão é que depois vai passar o ano todo depois repetindo, nossa, carnaval já, nossa, Semana Santa, olha, já estamos em julho. Gente, chegou o Natal de novo. Que é isso que a gente está fazendo hoje? A gente fica se posicionando do processo cronológico das datas e vamos repetindo. A gente percebe então que levantou e andou para onde? Para onde fomos? O que estamos fazendo? E aí Jesus, né? Pode orar, senão realmente eu vou até meia-noite. Jesus para o mancebo do filho de Davi, ele se levanta e fala. Não basta levantar e andar. Levantar, andar e falar. Falar no sentido de participar, conviver, falar consigo mesmo. Isso é um processo interessante, né? Joana de Anjos chama isso de solilóquio. O soli lembra só ou solidão, né? Alguém que conversa consigo mesmo.
Solilóquio, estado solilóquio, conversar consigo mesmo, aprofundar-se, ouvir-se na intimidade, conhecer as nossas mazelas, conhecer as nossas dificuldades, conhecer aquilo que a gente já avançou. A gente também tem só defeito. Fazer uma análise fiel, numa conversa comigo mesmo. A gente quase sempre se prepara para fazer, não o solilóquio, para fazer o interlóquio, que é a conversa com o outro. E quando é conversa, então, conflituosa, e que a gente sabe que vai dar briga, a gente já prepara na cabeça o que a gente vai falar e o que a gente acha que o outro vai falar. E a gente já prepara as respostas para aquilo que a gente imagina que ele vai falar. Fulano vai falar isso. Se falar, eu faço aquilo. Ah, mas eu pego ali embaixo. Aquela cartinha está guardada na manga. O tempo é o melhor amigo. Olha, faz 10 anos que eu estou esperando para falar isso. Vai ser agora. E eu digo que quem não conseguiu falar para o outro que gostaria de falar, corre o risco, inclusive, de querer ir ao velório, se a pessoa morrer antes. Vai chegar do lado do caixão e vai falar: hoje eu vou falar tudo que eu quero, fica quietinho aí. Mas eu vou expor o que está me matando. E essa história está me matando, eu vou falar para não ter câncer, vou falar para não ter infarto, vou falar para não ter... Por parte de muita gente, isso não é a tentativa de não ter as doenças psicossomáticas, isso é falta de educação. A pessoa que não se educou e acha que a franqueza rude, que o dizer na cara, que o bater levou, é o que vai fazer o outro ter medo e te respeitar. Isso não é verdade. Então, falar, quando Jesus levanta e fala, sabendo que fala, sabendo que verbaliza, porque na verdade o que nós falamos é aquilo que está cheio o coração. É o que vem da alma. Ah, eu falei da boca para fora. Falei e já me arrependi. Desculpa, saiu. Saiu quando eu vi, eu já tinha falado. Então, entre o levantar, andar e falar, a gente está andando por aí sem saber para onde vai e falando às vezes nem o que sabe. E depois que percebe, depois que identifica. Por isso a temática proposta libertadora da luta espírita. Como é que ela vai nos salvar? Porque quem salva, salva-se a si mesmo. Mas ter uma filosofia reconhecidamente de base, de uma base filosófica, que nos faz compreender a ciência do Espírito e que nos dá um significado à própria existência e que nos demonstra uma relação de consequencialidade moral, não só desta nossa vida, mas na fieira das reencarnações. Gente, não é pouca coisa. É um projeto de Deus para o planeta Terra, o conhecimento da doutrina espírita, que vem a estes tempos de agora, nas novelas, nos semanários, mas através dos espíritas, que são os discípulos redivivos do Cristo, interlocutores com a sociedade neste momento atual, para falar da importância da imortalidade, da verdade da reencarnação, mas para divulgar os fundamentos cristãos do amar a Deus sobre todas as coisas, do amar ao próximo como a si mesmo, de não se fazer a outro aquilo que não queremos para nós, e só de efetivamente fazermos ao outro aquilo que gostaríamos que o outro fizesse. Então é uma base sólida de uma proposta espírita de fraternidade, solidariedade, de tolerância, que são o lema do nosso querido Allan Kardec: trabalho, solidariedade, tolerância, para que nós tenhamos um significado, entendamos a finalidade da nossa existência, nos libertemos desses condicionamentos do dia a dia, diários, que nos escravizam, que nos tiram possibilidade de crescimento. Os espíritos relembram isso a Kardec e nos chamam a atenção, que poderemos ser chamados no plano espiritual de suicidas morais. Mesmo que não atentando contra a vida física, em se matando, cometendo o chamado autocídio ou suicídio, mas cometendo o processo de morte das expectativas, dos propósitos, a morte do entusiasmo, a morte da alegria, a morte interior, a morte do viver. E Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente,
No último capítulo, último item, quando ela fala da conquista de si mesmo, ela diz lá: a conquista de si mesmo está ao alcance do querer para ser, do esforçar-se para triunfar e do viver para jamais morrer. Diga. A hora que você for dar início hoje nós teremos um passo coletivo para fazer. Vamos fazer mais. A conquista de si mesmo está ao alcance do querer para ser, do esforçar-se para triunfar e do viver para jamais morrer. E para que a gente possa entender este querer que visa o ser, esse esforço que visa o triunfo, e este processo de vida que visa a não morte,